De fato, aqui eu não tive essa aceitação. Até porque você tem que renascer, né? Mas esses perrengues, assim, eu acho que faz parte. Faz parte do crescimento. As coisas na vida são simples, mas não são fáceis. Para a mudança, né, essa estrutura do casal. Bom, hoje começa um projeto maravilhoso, que é um podcast comigo aqui, Marcelo Ortiz. Trouxe a Letícia. Nós decidimos fazer isso junto, né, Letícia? Porque tem uma gratidão aí no caminho. Porque é justamente o projeto da Pod Media Lab e o início do meu projeto podcast Isui. É nós, né? É nós. Né? Um projeto que nós vamos dar voz, histórias para aquecer o coração, né? Compartilhar histórias de pessoas que têm interesse de vir para os Estados Unidos. Aliás, não é só vir para os Estados Unidos. Pessoas que têm interesse de mudar de vida. E nós vamos ser aqui, a nosso propósito é ser um espelhamento para as pessoas, uma inspiração. E esse é um projeto que é nós. É nós. Né? Juntos, vamos fazer as coisas acontecerem. Trazer propósito. Quando você falou para mim, vamos fazer o podcast é uma coisa muito interessante, Marcelo. Eu falei, me fala, Lê, o que é o podcast? Aí quando você falou para mim, dá voz à sua visão, à né? sua imaginação. Isso. E aí eu acho que eu completo que é dar voz ao seu propósito de vida. Nós estamos aqui junto, eu quero escutar as suas histórias, vou contar as minhas, mas acho que é muito mais do que nós estamos falando aqui de inspirar as pessoas. Trazer os perrengues chiques, porque passar perrengue nos Estados Unidos é diferente. Passar né? perrengue na Disney é diferente. Perrengue na Disney é muito melhor, no caso, né? Porque todo mundo fala assim, nossa, você tá lá nos Estados Unidos, na Disney. Lá que é legal para alguns, né? É legal quando você vem de férias com a sua família, entra na Disney, gasta uma fortuna de dinheiro e aí assim vai, né? Mas enfim, Lê, eu queria primeiro agradecer de novo de coração a esse projeto. Nós estamos juntos. Isui é nós, né? Vai ser um sucesso, não tenho absoluta dúvida disso, porque nós estamos de coração nos entregando aqui, dando a cara a tapa, vamos chamar assim, né? Com certeza. Então, eu vou te fazer uma primeira pergunta. Me conta o que te motivou a vir para os Estados Unidos. Que eu já sei que na última conversa você falou... Eu achei que você estava aqui há pouco tempo, mas você falou, não, eu tô aqui há 9 anos. Me conta aí um pouco. Era 9 anos. Eu vim pra cá em 2013 pra jogar tênis universitário, né? E a gente ainda precisa marcar ainda de jogar, né? Já fui tenista, você sabe disso. Eu sei. Não, mas eu vim pra cá pra jogar tênis universitário, eu tinha 18. E aí acabei ficando. Aí eu fiz 3 anos na Califórnia, transferi pro Havaí. Havaí, acho que no caso um pouco mais assim, tipo, curtição, né? Foi, um tênis tipo um mix, né? Tipo um Disney do tênis. Então, todo mundo me perguntou se eu surfava, mas eu passo mal na onda e eu não surfava, não. Fica mareada? Não dá. Uma vez fui tentar surfar, saí de lá pálida, deitei no quarto, não levantei durante 2 dias, fiquei lá deitada. Mas é isso, aí eu vim pra cá, joguei tênis, depois fui ficando e não quero voltar. Você não quer voltar? De jeito nenhum. Tá aqui há quanto tempo? 9 anos. Fez 9 anos agora, nesse ano. Nossa, que legal. Então, assim, isso é um início de uma história que a gente vai contar aqui pra vocês. Que, assim, vamos contar alguns detalhes dos perrengues chiques. Vamos. Me conta 2 aí. Nossa senhora. Não, primeiro que eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum, né? Zero. Não. Foi igual quando eu fui pra Inglaterra estudar inglês. Minha irmã falou assim, o bom é que você tá indo pra Inglaterra pra aprender o inglês britânico. Eu falei, I love you, né? Era o que eu sabia falar. E thank you, né? Porque quando eu entrava no metrô, eu ficava assim, thank you. Não, eu cheguei aqui e me perguntaram assim, você tá com fome? Eu falei, tá calor. Tipo, nesse nível. Eu falava zero de inglês. Mas acho que a parte boa de a gente não saber, às vezes, nada do inglês, é que a gente vem com menos vício, né? Ah, com certeza. Bom, não sei, né? Não, o primeiro mês... Não, eu também emagreci, hein? Eu ficava com vergonha de pedir comida que eu não sabia pedir. Isso aconteceu comigo. Quando tinha 18 anos, fui pra Inglaterra. Eu fui estudar num colégio. Num colégio não, era uma escola de um curso de inglês. E passado 10 dias, eu comia todos os dias na cafeteria da escola, que era comida justamente esquentada no micro-ondas. Sanduichinho pronto. Passado 10 dias... E eu não falava inglês absolutamente nada de inglês.
Aí eu me lembro que passados 10 dias eu falei assim, preciso perder a vergonha porque eu tô com fome, preciso comer alguma coisa diferente. Aí fui no McDonald's. Entrei no McDonald's, me encorajei, entrei no McDonald's e falei assim, vou pedir o meu Big Mac. Quando eu entrei, chegou na minha vez da fila, a pessoa falou alguma coisa pra mim que eu não me lembro o que que era, eu falei Big Mac. Ela falou, você quer com número 1 ou com, sei lá, French fries ou alguma coisa assim? Eu, Big Mac. Era só o que saía. Era o Big Mac, era o que saía. Aí, na verdade, pra mim foi excelente, porque assim, eu comi o melhor Big Mac foi naquele dia, porque eu falei, o quê? Eu não sei falar inglês, mas passar fome é um absurdo, né? Putz, não, mas vamos falar assim, a comparação do McDonald's dos Estados Unidos e do Brasil. O que você acha? Eu tô curiosa, porque assim, eu tenho uma opinião meio... Não, o McDonald's, assim, né, não vamos entrar em detalhes na comida, mas enfim. Mas eu não me dou mais muito bem com Big Mac, com McDonald's. Depois dessa experiência, Depois dessa experiência eu já evito. Eu acho muito diferente o McDonald's daqui e do Brasil. Eu acho que eu comi McDonald's aqui em 9 anos umas 2 vezes. E olha lá ainda, hein? Mas me conta um perrengue chique aí. Foi tanta coisa, tanta história que eu passei aqui já. Já fui mandada... Bom, eu fiz quarentena, né, num outro país. E aí eu fui mandada pro raio-x lá porque os caras inventaram que eu tinha alguma coisa. Então, foi... História de imigração não falta para todo mundo, né? Tem todo mundo que vem para os Estados Unidos ou muda de país. Imigração sempre, para nós brasileiros, sempre tem uma história, né? Eu já passei várias, né, no caso. No Canadá, não é que eu fiquei preso na imigração. Na imigração no Canadá uma vez, eu tenho uma irmã gêmea, né? E aí, quando eu cheguei na imigração, a pessoa me perguntou, você tem algum amigo aqui? Eu falei, não tenho nenhum amigo. Aí ele falou assim, não tem nenhum amigo? Eu falei, não tenho nenhum amigo aqui. Aí ele falou assim, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, eu vim visitar minha irmã. Eu falei, mas você falou que não tem nenhum amigo? Eu falei, não, amigo não tenho, eu tenho uma irmã, inclusive é gêmea comigo. E ele tava olhando na tela, no sistema, literalmente sabia que eu tava indo pra lá, tinha um propósito, né? E, enfim, resumo da ópera, eles ligaram pra casa da minha irmã, da imigração, falaram, estamos aqui com uma pessoa, Marcelo, quero saber se a Mônica tá morando aí. Aí eu falei, o dono da casa lá falou, não, sim, nós estamos esperando ele chegar, ele vem visitar a irmã, então tá tudo bem. Ele falou, mas mesmo assim você pode vir buscá-lo aqui? Ele fez o cara, o landlord na época lá, o dono da casa, onde minha irmã morava, estudava no Canadá, em Montreal, fizeram eles me buscarem na imigração. Ô, louco. Então, assim, são os perrengues chiques da... Eu não sabia que eles ligavam, não? Ligaram porque pediram o telefone, porque não sei qual foi, enfim, a motivação naquele momento, mas eu não falei que, óbvio, não tinha nenhum amigo, mas tinha uma irmã. Eles sabiam, inclusive, da data de nascimento, 16 de fevereiro, então meio que cruzou todas as informações. Perguntaram, quanto tempo você vai ficar aqui? Eu vou ficar uma semana. Então, mas foi isso aí, você vê. Passar uns perrengues fora é interessante, né? Nossa senhora. Você tava falando aqui, eu lembrei de esse aí eu nunca esqueço. Eu acho que eu quase morri no sol. De verdade, eu morava no sul da Califórnia, né, em Palm Desert, que é deserto mesmo. E eu tinha foi a primeira semana que eu cheguei nos Estados Unidos, assim, pela primeira vez mesmo, em 2013. E eu saí pra correr, num sol de 50 graus. Sim. Sem documento, sem dinheiro, não sabia falar inglês. E fui. Aí, saí correndo, fui subindo as... Tipo prova do Iron Man, né? Não, eu tava querendo testar, né? Não sei o que passou pela minha cabeça. Eu tinha 18 anos. Aí, eu fui correndo e tal. E aí, eu falei, nossa, cadê a casa? Onde que é a casa? Não sabia voltar. Coloquei no GPS e me mandou pra trás do condomínio. A hora que eu cheguei atrás do condomínio, o portão não abria. O portão era fechado, lacrado. E agora, eu cheguei em casa, Marcelo do céu. Eu cheguei em casa, minha boca branca. Eu não, tipo, eu cheguei desidratada, total. Aí minha host mom lá, que na época eu morava com uma família americana, né? Ela me perguntou, nossa, você tá bem? Eu falei, peraí, deixa eu beber água primeiro, porque... Eu virei 3 garrafas de água, assim, dessa aqui, assim. 3 garrafas de água. Eu acho que, assim, a história que eu falei assim, meu, que louca. Tava 50 graus
no deserto da Califórnia. Seco, 50 graus, tranquilo pra correr. Tá tranquilo. Não, Eu não sei, né? Deu sede aqui, vou tomar Deu água sede, aqui. pô. Não, eu não sei o que passava pela minha cabeça na época, né? Mas esses perrengues, assim, eu acho que faz parte. Faz parte do crescimento, a gente cresce e aprende e vê as diferenças, né? Que é morar perto da família, no conforto da família e ver a diferença que é mudar para um país nova, que no caso eu era muito nova, e eu acho que essas coisas assim acontecem, mas elas acontecem para você poder crescer também. Então, Não tem dúvida, Lê, porque bom, de qualquer maneira, como eu te falei um outro dia conversando, eu me mudei para cá há 4 anos, né? Então eu vim para cá já com uma certa idade, casado, filhos, enfim, tem que ter muita coragem para fazer. Às vezes não, muitas das vezes eu falo que as coisas na vida são simples, mas não são fáceis, né? Porque quando eu falo que é simples, porque é simples, né? Você compra uma passagem e vem para cá, né? Basta entrar no acesso 123milhas.com.br, passagem para Orlando. Simples. Tem o dinheiro, compra, passa o cartão, mas não é fácil. Vir para cá com um propósito, se você não tiver muito definido o seu propósito, e não é assim, quando eu falo definido, não é que assim, você tem que ter absoluta certeza do seu propósito, mas pelo menos você tem que ter um direcionamento, né? Porque você vir para cá e você não tiver essa vontade, esse interesse de se reinventar, a gente sabe que poucas pessoas também vêm para cá, experimentam, fazem um experimento e acabam voltando. Com né? certeza. A gente falou disso ontem, né? Foi. A gente tava conversando e falando desse negócio de inovação. Quando você muda para os Estados Unidos, é uma oportunidade que você talvez tenha que se descobrir, né? Assim, descobrir uma nova carreira, descobrir um novo hobby e tentar fazer a sua vida aqui, porque realmente não é fácil mesmo. São vários fatores, né? É isso que a gente estava conversando, é interessante. Eu comento muito com os meus clientes, por exemplo, que quem tenha interesse de morar aqui nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos, tem que se culturar, né? Eu acho muito assim restritivo você ficar no pensamento que você fez uma mudança que é física, né? Sai do Brasil e vem para os Estados Unidos e ao mesmo tempo você não se integra aqui na questão da cultura, na questão dos hábitos. Não é só a questão de você vir para cá com o propósito de tirar do país e voltar, né? Porque, obviamente, cada um tem o seu interesse. Mas aquilo que eu estava te falando, se culturar é uma coisa muito importante. Você entender as leis, entender por quê, como é que as coisas, como é que é o pensamento. Coisa interessante, tá? Agora me veio na cabeça uma coisa que uma vez eu conversei com um cliente, ele falou assim, poxa, mas qual é a coisa mais interessante dos Estados Unidos em relação a você se sentir, ter bem-estar aqui? Eu falei para ele o seguinte, falei, olha, eu levei 6 meses, por exemplo, para me descontaminar da questão do medo de segurança. Eu parava no semáforo e ficava olhando se alguma coisa podia acontecer. Só o fato de você, depois, passado esses 6 meses, de eu não ter esse pensamento dentro de mim, me trouxe uma sensação de bem-estar enorme. Porque é uma sensação de segurança, né? E o fato de você não ter esse pensamento abre outras possibilidades, né? Você pensar em outras coisas que são mais legais. Pô, demais. Do que você ficar com essa sensação, essa tensão o tempo todo, né? Então, acho que uma das coisas... E regra clara. A regra clara, ela te dá uma noção onde você pode ir, onde você está afetando o outro, onde o outro está te afetando. Então, isso também é um aspecto interessante que eu fui sempre analisando dessa palavra liberdade, né? Porque a liberdade não é só a liberdade física, né? A liberdade emocional, de sensação, né? Então, acho que teve umas coisas bem interessantes nesse percurso do meu aqui, que foram interessantes. Você falou um negócio bem interessante, que é a segurança, né? E eu acho que muita gente, não sei a sua opinião, mas eu acho que muita gente sai do Brasil não só para procurar uma vida melhor, mas também pela segurança.
pela segurança que os Estados Unidos oferece. Eu acho que também tem estados dos Estados Unidos que são um pouco mais perigosos. Lógico, tem perigo em todo lugar. Perigo e regiões. Na verdade, a gente Exato. sabe que não é todo lugar, mas é o que você está falando. Eu acho que é um dos principais fatores dos meus clientes que tomam a decisão de vir para cá, estão nessa esteira da segurança. Muitos deles, inclusive, comentam de situações enfim, de assalto, de sequestro, de amigos, de pessoas da família, que isso acaba trazendo uma sensação muito ruim, né? Com certeza. Eu acho que, assim, a segurança que eu sinto aqui em comparação quando eu vou para as grandes cidades no Brasil é muito diferente, assim. É igual você falou, você não para no trânsito e fica olhando no retrovisor para ver se tem alguém vindo. Você não tem essa preocupação de ter alguém que vai pular na frente do seu carro e apontar uma arma para você. Parece um Óbvio, exagero, mas na verdade é uma coisa que é benéfica, né? Porque quando você tá aqui, você não, como eu te falei, se você não tem essa sensação, já tá bom demais, né? nossa, e dá um alívio, né? Pô, você não ficar preocupado com isso, você pode se preocupar com as outras coisas, você pode se preocupar o que vai trazer de bom pra você. Se preocupar de se reinventar, por exemplo, que é o Exato. principal da questão profissional para quem chega aqui, né? Muitas das pessoas que chegam aqui, elas vêm sem trabalho, né, Marcelo? Eu acho, assim, na minha opinião. Você realmente tem que se reinventar, você tem que fazer faxina, você tem que, sei lá, aprender um skill novo, né? Uma habilidade nova e e fazer cursos e são tantas coisas que você pode fazer aqui que eu acho que essa é uma das melhores coisas de viver aqui. Para mim foi uma coisa interessante, Lê. Quando eu cheguei aqui, eu tinha na minha cultura íntima de preconceito, assim, comigo mesmo, entendeu? Poxa, se eu vou para os Estados Unidos, eu sou advogado por formação, como é que eu não vou para os Estados Unidos e não vou fazer algo do nível da advocacia, que era o que eu fazia no Brasil? E chegando aqui, a gente acaba entendendo que todo trabalho tem muito valor, principalmente aqueles que servem aos outros, né? Que são os prestadores de serviço aqui nos Estados Unidos. Isso eu admiro muito, isso é uma coisa que eu comecei a dar um olhar muito diferente, né, das meninas, por exemplo, as meninas que vêm em casa às sextas-feiras fazer o cleaning, né, a limpeza aqui de casa, são pessoas de um nível igual ao nosso, não tem preconceito. Eu hoje sou amigo das pessoas, entendo o valor, Com né, certeza. desse serviço que eles prestam, e eu acabei tendo que passar por isso também. Quando eu fui olhar para validar meu diploma, para tirar minha licença de advogado aqui nos Estados Unidos, eu tinha que realmente fazer toda a faculdade de novo, além do custo, além de toda uma dedicação de estudo. A gente também não está mais numa fase da vida de querer ficar estudando, né? Eu ainda considero fazer minha validação hoje, fazer minha validação do diploma de advogado. Até conheci uma pessoa que está me orientando nesse processo de validação para tirar o bar, né? Tirar que seria o semelhante à OAB aqui nos Estados Unidos, para eu poder advogar, inclusive para assuntos federais, que é o que eu poderia estar atuando se eu não, de fato, não vier a fazer uma faculdade por completo. Mas, de novo, voltando a essa questão do preconceito que eu tinha comigo mesmo, eu tive que passar por cima. Nem foi passar por cima, não. Foi realmente ressignificar esses valores, entendeu? De trabalho. Como eu vim para cá, como eu te falei, minha ideia era trabalhar como advogado, fazer as coisas que eu fazia no Brasil. E, de fato, aqui eu não tive essa aceitação. Até porque você tem que renascer, né? Construir relacionamento profissional. Você não é conhecido, né? Então, tudo isso aí, quando eu decidi tirar minha licença de corretor de imóveis, eu fui buscar informação e eu percebi que o corretor de imóveis aqui é realmente uma profissão licenciada, com todos os compromissos profissionais, né? De profissionalismo, ética, conduta. Então, isso para mim foi extremamente positivo quando eu tomei a decisão. Encontrei um caminho. Eu me vejo hoje ter tido a possibilidade de construir um caminho aí, apesar de pouco tempo na área de corretor. Estou com 3 anos para 4 anos na área de corretor, mas eu consegui construir um bom
relacionamento dentro do âmbito profissional, dentro da associação dos corretores aqui de Orlando. Hoje eu sou o chair do Global Committee, que é um segmento dentro do Aura que é dedicado a negócios nos Estados Unidos todos, além de negócios fora dos Estados Unidos, como Europa, América Central, América Latina e tudo mais. Mas, de novo, eu tive que realmente estudar, coisa que eu não estava muito com essa disposição desde o começo. Tive que estudar, tive que aprender, tive que construir esse relacionamento profissional. E, graças a Deus, eu estou realmente muito satisfeito, muito feliz de ter tido a oportunidade de me reinventar. E mais legal ainda, né? Que aqui nos Estados Unidos é uma coisa que você dedica, você vai jogando a semente e os frutos, em algum momento, eles vêm, né? A colheita vem, de verdade, né? Com certeza. Eu acho que, assim, quando você planta, você colhe, né? E eu acho, assim, em todos os lugares, mas aqui, principalmente. Eu já tive várias, assim, profissões, e a gente estava falando disso. Aqui, eu acho que... Eu cheguei aqui, entendeu? Eu fui correr atrás de coisa para eu fazer. Porque, exatamente, reinventar. E aí uma coisa vai ligando na outra, e a gente hoje está aqui, né? Fazendo um podcast da empresa e tal. E com você, e contando histórias, e trazendo outras pessoas também para contar as histórias e as experiências daqui. Mas quando eu vim para cá, eu tive que me reinventar também. Então eu acho que tudo que a gente planta, a gente colhe. Algum dia colhe. Você está falando uma coisa que a gente estava comentando outro dia, né? Fica a dica aqui para quem tem vontade de mudar para os Estados Unidos. Primeiro, montar um planejamento, né? Ter um bom planejamento. Como eu falo, eu faço às vezes alguma pergunta, as perguntas eu faço algumas dinâmicas com pessoas, né? Algumas experiências de encontros, né? Que são atividades para desenvolvimento humano, né? Que eu gosto, um assunto que eu gosto muito. E eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, né? Você tem vontade de viajar? Né? E todo mundo responde sim. E para onde você quer viajar? É interessante que, assim, essa pergunta, o fato, para onde você quer viajar, as pessoas respondem com muita facilidade. Eu quero ir para Paris, por exemplo. E aí eu faço a pergunta, ok, que legal, você quer ir para Paris. Isso é muito interessante. Já é uma decisão importante. Agora, você quer ir para Paris para quê? Por quê? Qual é a sensação que você vai ter chegando em Paris? E essa mesma pergunta você pode fazer para encontrar o seu propósito de vida. Para onde você quer ir? Né? Qual é a sensação? Né? Às vezes, outra pergunta. O que você quer da sua vida? Eu quero sucesso. E sucesso é o que, na verdade? É uma jornada, porque não é destino. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que eu sou super bem sucedido porque eu ainda estou numa jornada de contribuição, de me tornar cada vez melhor um profissional, de me tornar cada vez melhor um pai, me tornar um bom amigo dos amigos, né, um bom filho, porque a gente né, são várias facetas. Mas, de novo, essa pergunta é sempre importante. E é interessante que as pessoas respondem com muita facilidade quando elas estão respondendo a questão da viagem. É só pegar essa pergunta e você fazer a pergunta pro seu propósito. Para onde você quer ir? O que você quer da sua vida? Que tipo de relacionamento você quer? Você está num relacionamento que te serve? Você está na profissão que te serve? Sabe uma coisa interessante que eu identifiquei quando eu cheguei aqui? Que a minha profissão é o melhor caminho para eu tornar meu propósito vivo. Porque se eu não gosto do que eu estou fazendo, eu não vou fazer bem. E eu não vou entregar para as pessoas aquilo que eles podem colher de mim. Ninguém pode trabalhar aborrecido. Concorda? Nossa Senhora. Eu vejo que o seu como, projeto, né? do podcast, como eu te falei, Lê, fica tranquilo, vai dar certo. Não, já tá dando certo. Porque eu sei que de tudo que você construiu de trabalho, você tá colocando nele. Sua experiência, 9 anos nos Estados Unidos, seus perrengues, suas dificuldades, seus medos, sua gratidão com os seus pais que fizeram todo esse... entender o seu ideal. Então, sempre te apoiando. Eu vejo que eu conheci eles estando aqui. Eu vejo que eles olham pra você com carinho. Tipo, minha filha é uma vencedora.
Então, tudo isso eu acho que são oportunidades que a gente tem que compartilhar com as pessoas. E eu acho que esse é o nosso propósito, né? O Is We. Hoje o Is We ou é nós, né? Do nosso podcast. É justamente isso, trazer sempre essas perguntas e respostas. Na verdade, a gente não tem que responder para ninguém, né? A gente tem que fazer as perguntas e deixar para que isso seja uma semente de uma tomada de decisão. E voltando nessa questão do propósito, de você... eu escutei no último curso que eu fiz com o Greg Braden, ele falou, falando de propósito, né? Que o caminho profissional é onde você realmente tem as possibilidades de se entregar, porque é onde a gente mais se dedica e é onde a gente mais está servindo o outro. Né? Isso é uma das grandes nobrezas do propósito de vida, de você servir o outro, porque você automaticamente vai ser servido. A gratidão do outro, ela se espalha em outras pessoas, e isso em alguma maneira volta para você. Pode não voltar da maneira que você acha que tem que voltar, mas volta de outra forma. E quando a gente está aberto a isso, a gente realmente recebe, né? Com certeza, eu acho que tudo isso que você me falou, Marcelo, faz tanto sentido assim na minha cabeça, sabe? Eu penso na minha história e eu acho que assim as pessoas têm muita facilidade de ver o destino. Eu quero ir para Paris, mas ela não vê a jornada, né? Eu quero ir morar nos Estados Unidos. Putz, mas e a jornada que eu vou ter que enfrentar? E tudo isso, eu vim pra cá muito nova, sabendo que eu queria falar inglês. Esse era o meu objetivo, eu queria aprender inglês. Passei perrengue sem falar inglês, mas depois eu acho que tudo foi se juntando de uma forma que fez eu amadurecer muito, muito rápido. Eu, com 20 anos, 22 anos, eu já era muito madura. Então, essa jornada e sempre sendo grata a todo mundo que eu encontro nesse caminho, sabe? Eu mudei muitas vezes, mudei de estado para estado, sempre começando de novo, sempre tendo que encontrar pessoas novas, encontrar amizade. Aqui eu acho que a gente vive uma vida muito sozinha. No começo, quando você não tem essas relações. Você não tem sua rede de relacionamento, você está construindo, né? E você também perde contato com algumas pessoas do Brasil, né? Lógico, você fica em contato com a sua família, mas, assim, amigos, você perde contato. Você não vai ficar mandando mensagem ali todo dia. É muito difícil manter aquele contato. E a rotina de cada um é diferente, né? No final das contas, você mantém por um tempo, mas desaquece, né? Muito. E a vida, assim, teve épocas que eu me sentia muito sozinha aqui, muito sozinha mesmo. E hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, como eu cresci, porque eu realmente aprendi a ficar sozinha, principalmente isso, a não precisar da validação de outras pessoas, que antigamente eu precisava muito. E hoje em dia, assim, eu aprendi muito ficando sozinha. Então eu vejo, putz, foi sofrido? Foi o alone, né? Tipo, me senti alone demais. Sim. Demais mesmo. Mas eu acho... triste, na verdade. É uma sensação triste, mas depois que você aprende, é uma coisa que você fala... Você até curte. Você fala, que delícia. Que sem drama. Sem drama na minha vida, que delícia. Adoro chegar em casa, ficar sozinha, não ter que dar satisfação pra ninguém, não ter que... não ter gente me chamando pra sair, que às vezes você não quer sair, né, Marcelo? Aí você fala, não quero, tô de boa. Não, poder tomar decisão, né? E não tomar decisão influenciada de alguma coisa, né? Muito. Só que, assim, cada processo é um processo, cada pessoa tem uma jornada. E eu acho que, assim, as pessoas vêm pra cá com muita gana do dinheiro. Muitas vezes tem essa gana do dinheiro, né? De crescer, mas esquece um pouco de viver. E eu me arrependo de bastante coisas que eu deixei de fazer quando eu estava, por exemplo, no Havaí, deixei de viajar para as outras ilhas que eu estava ali do lado, porque eu não queria gastar. Mas e as experiências que eu deixei de viver? Entendeu? Então eu acho que, assim, você tem que vir, lógico, você quer uma vida melhor, essa questão do dinheiro vai aparecer, mas eu também acho que você tem que viver. Você está falando uma coisa muito interessante, que é essa relação que a gente tem do dinheiro, né? Eu cada vez mais hoje tenho
claro para mim que quando você tá no seu propósito, tá fazendo coisas que você gosta, curtindo, o dinheiro é uma consequência, é uma energia, né? Uma coisa que ele faz parte de um contexto, né? De coisas legais que você faz. Eu vejo que, assim, em relação a dinheiro, números, vamos chamar assim. Se você tem um negócio e você impacta a vida de 1, 2, 3 pessoas, não tem a menor chance de você ter dinheiro. Porque é inversamente desproporcional você fazer algo que você está impactando a vida de poucas pessoas. Se você não constrói uma corrente... Vou dar um exemplo prático, né? Apple, que é um gigante. O que que a Apple faz, na verdade? Ela vendeu um conceito para as pessoas. E tá todo mundo engajado. Então, assim, as pessoas que elas vibram, os consumidores da Apple, elas vibram para cada lançamento. Você vê como é diferente isso? Por que que você quer um produto Apple? Não é porque meramente ele é um produto bom de qualidade, porque todos eles têm qualidade. Mas, na verdade, é porque você está vivenciando um conceito. Harley Davidson é o mesmo propósito. Você não tem uma moto que é a melhor do mundo em relação a tecnologias e tudo mais, porque eles são conservadores nas construções, no conceito mas é uma proposta de vida. Então, assim, a pessoa que é o consumidor, ele não é só fidelizado, ele está torcendo para a marca. E isso é um engajamento de uma legião de pessoas torcendo para a empresa se dar bem. E obviamente que isso reflete em dinheiro. Tesla, outro exemplo, né? Não vende a mesma quantidade de carro que muitas montadoras, mas a gente vê que o sucesso da Tesla é justamente um conceito de vida. As pessoas vibram, né, em ter. Quem tem Tesla é Tesla maníaco, entendeu? Então isso acaba proporcionando riqueza, números mesmo. De fato, não é à toa que o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, porque ele é inspirador. As pessoas se inspiram nele, olham para a história dele, ele compartilha a história dele com todo mundo, entendeu? Então acho que são essas coisas que são interessantes pra gente sempre ir compartilhando nos nossos encontros de podcast. Com certeza. E você falou um negócio bem interessante, que é o conceito de vida, né? O conceito é o famoso lifestyle, né? E a primeira, você tava falando de marca, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Starbucks. Pô, Starbucks é conhecido mundialmente, né? Vamos falar sério. É um cafezinho caro, né? Sim. A gente gasta ali um cafezinho $28. Então, com metade do copo com gelo. Mas... também tem esse detalhe. Tem algumas pegadinhas do Starbucks, mas a gente... Tudo bem, a gente tolera. Mas aceita porque o environment ali, né? O ambiente do Starbucks é muito aconchegante. Esse conceito da marca. E eu acho que tudo isso é válido para todos os sentidos. Para a sua marca pessoal, para o seu trabalho, como que você quer que as pessoas se sentem quando elas te veem, quando... você chegar num lugar... O marketing de experiência, né? Exato. E o marketing pessoal também. Pô, você quer chegar num lugar, você quer ser querido pelas pessoas. Mas você acha que você vai ser querido pelas pessoas se você chegar e você maltratar as pessoas, se você for mal educado, se não dá um oi, um bom dia, uma boa tarde... você aproveita seu dia, que o pessoal tem muito esse de have a good day, né? Então, é interessante mesmo. Assim, você quer ser uma pessoa diferente. Você não quer que as pessoas te olhem e não tenham uma imagem boa de você. Você pode falar, pô, eu nem ligo para o que as pessoas acham de mim. No fundinho você liga. Assim, não, eu acho que sempre tem uma pontinha, né? É mentira que não liga. Liga. A gente liga. Com certeza. Mas, Lê, é muito legal o que a gente está falando aqui de coisas que são assuntos que proporcionam inspiração para as pessoas, né? Uma coisa que está me ocorrendo aqui é o seguinte. Você estava falando da Starbucks e eu estava observando em relação à educação dos meus filhos. Quando eles chegaram para cá e foram para a escola, tinha uma expressão que eu comecei a analisar, é o good job, né? Bom trabalho.
E eu falei assim, poxa, mas bom trabalho do quê, né? No caso, eu lembro meu filho não falava inglês, né? Do Pedro, que ele chegou aqui com 9 anos. E a professora, assim, acolheu ele com tanto carinho, que isso foi pra mim, aquela famosa frase, né? Que meu filho beija, minha boca adoça, né? E foi interessante que eu comecei a observar como é que essa questão do olhar dos professores. Eu tive muita felicidade com os professores aqui na educação dos meus filhos, que aliás foi um dos grandes propósitos que eu vim para cá, de proporcionar para eles uma visão diferente de mundo, pelo aspecto da educação. E isso realmente para mim me completou quando eu passado um ano com os meus filhos nas escolas, e eu comecei a observar muito isso. O good job. Eu analisei 3 aspectos que são fundamentais, né, dessa parte positiva. Primeiro, que você nunca abaixa a autoestima das pessoas quando elas estão num ambiente de educação, de aprendizado. Porque isso pode ser um trauma, né? Então isso eu observei que aqui nos Estados Unidos a educação preza muito para a autoestima. Porque a autoestima realmente proporciona para as pessoas encorajamento, vontade de vencer e se expor, né? E eu lembro muito nesse aspecto uma coisa interessante, que meu filho fez uma lição e ele praticamente errou tudo. Mas a professora falou assim, valeu pela tentativa. O chamado good job de novo. Falou, valeu a sua tentativa. Mas você pode melhorar assim, 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 e você precisa fazer isso, isso, isso para melhorar. Então, assim, não rompeu a autoestima dele, mas ao mesmo tempo falou assim, se você fizer desse jeito, você vai alcançar bons resultados. Então, assim, esse foi um dos aspectos que eu comecei a observar da educação que me chamou muita atenção. A outra coisa é o aspecto nas escolas do voluntário. Eles incentivam muito o voluntário. E não é para você... parece que para mim, na minha cultura, na minha educação, se você ser voluntário, na verdade, era você ser explorado. Aqui não. Aqui é você construir uma sensação de gratidão, de você se doar para o outro, fazer pelo outro de forma gratuita. Gratuita que eu digo não é questão de você ter ou não ter dinheiro nessa relação, mas gratuita assim, é espontâneo, de você se propor a usar parte do seu tempo em benefício do outro, e isso cria uma cadeia de voluntários, né? Você vê que na própria educação, você que foi estudante nas faculdades, o voluntário conta muito com o seu como aspecto da sua educação, do que representa você se você fez trabalhos voluntários. Muito. Então isso, o voluntário é uma outra coisa que eu achei extremamente interessante. E outra coisa que eu observei também é o aspecto da competição nas escolas. Né? Você competiu bastante, você sabe que a competição não é para dizer que esse aqui é bom e esse aqui é ruim. Ao contrário. Na minha visão, o que eu observei nas escolas é o seguinte, se esse aqui foi melhor, e é possível que você possa ser melhor que ele, desde que você faça pelo menos o que ele fez, ou se você quiser um resultado ainda melhor, faça algo a mais. Concorda ou não? Opa, muito. Você que treinava, não é esse o aspecto do tênis? Ah, totalmente. Eu acho que, assim, até é legal falar, assim, sem ser do aspecto da faculdade, assim, eu fui treinadora voluntária de algumas escolas, high schools aqui, né? E você vê o incentivo que os professores têm, que as escolas têm para colocar os estudantes para fazer esporte, é sensacional. E eu falo, gente, que perfeito. Porque se a criança tá fazendo um esporte, deixa ela sem ter a oportunidade de achar as outras coisas que não são tão boas, né? Eu acho que, assim, o incentivo das escolas aqui é muito legal. Em relação à faculdade, eles estão sempre incentivando você a fazer os trabalhos voluntários e a competir e dar o seu melhor.
assim, e se você não der, você tá fora do time praticamente. Então, assim, e eles usam a bolsa universitária como um propósito. Como um incentivo, Um né? incentivo de ter você ali, você precisa acordar às 6 horas da manhã, academia, treino, você tem que ter nota boa. Não, a gente sabe que a competição não é como eu tô falando, não é mil maravilhas, mas de fato o que eu entendi muito no aspecto da educação é justamente isso. Se você quiser algo, não tem mimimi. Exato. Não tem desculpa. Basta fazer. Se você quer ser um bom tenista, como é que faz para ser um bom tenista? Tem um caminho. Exatamente. Né? Então, você tem que treinar quantas horas por dia, tem que fazer o físico, tem que fazer a nutrição, tem que estar preparado mentalmente. Então, assim, são coisas que vão fazer você se tornar ou não um bom vencedor. E o principal, eu acho que das escolas e de jogar em um time universitário, high school, o que seja, é que eles fazem você tirar nota boa. Se você não tira nota boa, você não vai fazer parte do time. Tanto que quando você joga esporte para a faculdade, você é um student athlete. Não é athlete student. Então, o primeiro vem o estudante, depois vem o atleta. Então, você precisa ter nota boa. E aí depois vem a sua parte do atleta. Se você não tem nota boa, você não joga. Então... É interessante. E concluindo o que eu estava te falando, né, desses aspectos, né, do good job, né, do bom trabalho, da autoestima, da competição, do voluntário, eu acho que acaba desenvolvendo uma coisa que é muito interessante, assim, um sentimento de gratidão. Né, eu vejo que isso é um hábito do americano também, expor gratidão. A gente sabe que tudo tem uma exceção, mas para mim, a minha experiência que eu tô dando sempre esse olhar positivo para as coisas, porque eu vejo que se pratica muito mais gratidão, se pratica muito mais apreciação, se pratica muito mais assim empatia. Então acho que são sentimentos que são nobres, né? E que te colocam em conexão com o seu propósito, de você poder ser cada vez melhor no que você está fazendo, no que você está se propondo a desenvolver. Então, eu acho que assim, esse é um ambiente... E, de novo, esse sistema que eu estou, né, trazendo tudo, é um sistema que acaba te empurrando. Se você acredita que esse é um ambiente favorável para tudo, o sistema vai te empurrar para bons resultados na vida, seja pessoal, seja profissional. Então, acho que são coisas que eu venho observando há algum tempo nessas circunstâncias da educação dos meus filhos, na relação profissional. Uma coisa que eu observei muito assim, quando você estuda, você faz os cursos, as certificações, isso tem um valor, tem um peso realmente importante, porque se você tem essas certificações, né, no seu ambiente profissional, as pessoas olham para você, não, é certificado, então isso te dá autoridade, né, te dá credibilidade, né? Também para você se tornar cada vez melhor. Eu acho que são coisas que eu tô falando que talvez a gente não tenha essa preocupação no Brasil. A gente estuda e de novo, nunca quero comparar o Brasil, o que é ruim, o que é bom, o que é bom, ruim. Eu acho que são observações que eu tô trazendo, possibilidades para aquele que tem vontade, para aquele que tem interesse de fazer alguma coisa diferente da vida. Não importa, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir para a Austrália. Eu quase morei na Austrália, na Nova Zelândia, no caso. Sonho. Então, que é maravilhoso. Mas assim, as mudanças na vida, elas são importantes, né? Por mais que são perrengues, como você falou, foram nas dificuldades, nos seus momentos de solidão, nos seus momentos de vazio, que você foi se reencontrar, se analisar, olhar, e podia ter ido, né, para um caminho da depressão, que é uma possibilidade, mas você olhou e falou assim, poxa, o que tem de bom nisso aqui? Exatamente. E você foi construindo esse caminho e hoje se tornou nesse percurso todo, né? E no meio do caminho teve a pandemia, né, que também não foi fácil para ninguém. Eu tive que voltar pro Brasil para ficar um período lá. E, assim, fica sozinho, assim, mas também fiquei um pouco mais com a minha família, o que foi muito bom. Mas é realmente essa questão de
de se autoconhecer, assim. Eu acho que essa vinda pra cá, se você tá vindo sozinho, se você vem com a família, eu acho que você tem que estar com uma família bem estruturada pra vir pra cá. Assim, lógico que eu vim pra cá sozinha, mas eu imagino, né? Você veio pra cá com os 2 filhos e a sua esposa, então eu imagino que tem que ter uma família bem forte, porque as dificuldades é um pouco de Você tá dificuldade, tocando num assunto né? interessante, que é o seguinte, né? Quando a gente decidiu, né? Eu mais do que todo mundo na família, era o que mais tinha essa vontade de fazer essa experiência nos Estados Unidos, né? Então, para mim, era uma coisa que eu já vinha de muito tempo com essa vontade, né? De ter essa experiência de vida, porque eu comecei minha carreira profissional trabalhando com os meus irmãos com turismo. Então, assim, sempre viajei. Então, morei com 18 anos, eu fui morar na Inglaterra, morei 1 ano na Inglaterra, e já era para eu ter ficado por ali, porque era uma coisa que eu já tinha curtido muito a experiência de ter morado fora. Mas, óbvio, a gente não tem maturidade para algumas decisões, e no final das contas, isso sempre ficou uma sementinha lá dentro de mim, falando assim, poxa, mas eu quero morar fora, eu quero ter essa experiência. E eu não acreditava que na fase da minha vida que eu tomei a decisão de vir para cá, eu ia fazer isso. Casado, com 2 filhos. Até porque a decisão não dependia só de mim, como você falou. Sozinho é uma coisa, com família são outras responsabilidades. Mas tem uma coisa interessantíssima que você está falando, que quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, nós começamos a pensar como é que é a vida, como é que é a rotina nos Estados Unidos. Né? Porque nós tínhamos uma rotina de pessoas que tinham um apoio, né? Era uma faxineira, era uma funcionária que trabalhava na casa full time, né? O tempo todo, dormia em casa. Então, assim, a gente podia fazer as bagunças que fossem. Tinha alguém sempre atrás da gente recolhendo roupa, arrumando, e a casa sempre estava em ordem. Quando a gente decidiu fazer essa mudança de que a gente vinha para cá, para pelo menos uma experiência, nós começamos a pensar nessa rotina. Então eu com a Giovana e os meus filhos em casa, a gente deixou de ter a funcionária de apoio, passamos a ter uma pessoa que fazia uma faxina da casa uma vez a cada 15 dias. Isso nos forçou a ter uma rotina diferente, que é a rotina daqui. Que é a rotina de você ter que cuidar da sua casa, cuidar de tudo, né? Cuidar inclusive da casa, coisa que eu nunca fiz, de trocar lâmpada, arrumar coisas da casa mesmo, da manutenção, que eu nunca fiz, sempre chamava alguém. Então isso, e eu aprendi até inclusive a gostar disso, que era uma coisa que eu não tinha aversão a fazer isso. E hoje eu curto. E eu acho que inclusive tem um programa dos americanos, que eu vejo que o meu vizinho que é americano, às vezes ele me chama porque ele tá sempre fazendo alguma coisa na casa. Construindo, a garagem dele é realmente uma oficina completa. É costume, né? É hábito deles, né? Então vem cá me ajudar, vamos fazer junto. Tanto é que ele me ajudou a fazer aqui algumas coisas em casa. A parede lá debaixo da casa, que eu fiz toda a parede de madeira, foi meu vizinho americano que me ajudou a fazer isso aí. Ele falou, quando eu comentei com ele que eu tinha vontade de fazer, ele falou, não, deixa que eu faço com você, eu te ensino. Então, você tem costume, né, de fazer tudo, porque aqui é tudo muito caro também, e de forma voluntária. Voluntária, exato. Então, só de ajudar a pessoa, né? De ser uma contribuição para o outro. Da mesma maneira que eu tenho uma relação extremamente boa com ele, ele é veterano de guerra. Então, assim, tem uma cultura militar interessante, disciplina. Então, quando eu vou viajar, ele percebe que eu não estou em casa, ele manda uma mensagem, falou, eu sei que você viajou, se precisar de alguma coisa, eu estou no backup aqui, eu estou à disposição. Então, você vê, são relações que são interessantes no dia a dia. Mas voltando à situação da minha família, quando a gente veio para a mudança, né, essa estrutura do casal. Né? É muito importante, É muito importante. Imagina. Porque para a mulher que muda para cá, realmente eu posso dizer com todas as letras que não é fácil. Eu conheci muitos casais que vieram pra cá, muitos, e se separaram. Não deve ser fácil. E esse projeto acabou não sendo levado adiante. Tudo na vida é muito válido, desde que você consiga fazer isso com naturalidade. Você vai mudar pra cá, é investimento. O que você está buscando? Eu ponho ele para pensar, porque a resposta dele é o melhor filtro.